Sejam bem-vindos à mesa mais imparcial do Brasil. Gente, já comecei com gesto apaziguador porque eu tô super ansioso hoje, tô nervoso, porque eu sou fã desse cara que eu vou conversar agora. Ó, ele é músico, baterista, cantor, compositor, ele é apresentador de programas de TV, locutor, ele também é cerimonialista, esse cara é tudo. Ele curte P.O.D. e curte Exalta Samba. Pagodeiro, brincadeira. Recebo na mesa mais imparcial do Brasil, Antoniel Rodrigues, mais conhecido como Black Drummer. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, que honra, velho. Imparcial. Que honra, cara. Você não imagina a honra. Não, a honra é minha. Eu fiquei muito lisonjeado pelo convite, né? Quero agradecer você aí pelo convite. Eu comentei antes de sair, eu comentei com a minha esposa. Eu entrevistei centenas de pessoas, né, dentro do âmbito da música gospel, enfim. Muita gente, né? Conheci muita gente, entrevistei muita gente, centenas mesmo, foi muita gente. Mas eu nunca fui entrevistado. Sério? Nunca? Nunca fui entrevistado. Acho que uma vez, lá na TV Gênesis, teve um especial que foi uma espécie de... igual aquele arquivo confidencial sim. do Faustão, eles fizeram um parecido comigo. Sim. Né? Mas foi aquele, acho que uma vez, o Cleitinho... Eu acho que é por respeito. Hã? O Cleitinho do Disco Praise. O Cleitinho. Sim. O Cleito, ele fez um comigo no programa que ele tem lá. É sério isso. Né? Mas foi assim, algo mais um drops. Sim, né? sim. Uma pílulazinha no programa. Não chegou a ser uma entrevista mesmo. E essa é exclusiva com você. Eu vou colocar exclusivo, Black Drummer. Talvez... E eu tô gostando da experiência, talvez, é diferente pra mim. E talvez, Black... Eu vou ter que me segurar pra eu não querer fazer pergunta pra você. Esse pode ser um respeito, pessoal, pela sua história na época, que você, na época de 2000, 2002 em diante, principalmente 2006, né, 2007, eu não sei, a época não foge, é muita coisa, é muito tempo, mas você era número 1 na TV... E não estou falando a nível só Brasil, não, nacional, porque naquela época a gente tinha alguns programas da MK, algumas coisas, mas era uma coisa superficial. Você é um cara que veio diferente, com seus dread, aquela parada de bater um papo, tipo estilo MTV. Sim. Era uma parada tipo MTV gospel. Então a gente curtiu, era 22 anos, entendeu? Então eu toda tarde estava assistindo o Plantão Musical. Tanto que o meu cunhado, que hoje faz parte da produção do Parcial, ele ganhou uma baqueta do seu programa. Né, de entrevista. Sim, sorteamos muita coisa lá. E eu sempre quando, como se diz, eu ia às vezes na TV Gênesis, às vezes no programa do querido Celso de Marco, não está mais conosco hoje, né? E a gente ia lá no Vozeirão, programa, Celso de Marco. participar do jornal que ele fazia, e eu falava, Celso, onde é que é o programa do Black? Eu tava ali, ó, apontava ali, quase o mesmo estúdio. Uhum. Então, o contato com a TV, assim, de forma... foi vendo os programas da TV Gênesis, vendo a TV Gênesis, ao lado da Apostoliel, vendo os programas dele. Então, você era um cara que a gente queria ser igual, Black. Então, eu vi você nas suas entrevistas, então eu me sinto honrado. Eu não estou entrevistando apenas uma personalidade, eu sou teu fã. Então, me sinto honrado de estar entrevistando você de coração aqui para você. Você é um cara que feliz. Tem uma carreira sensacional. Olha aqui, eu estou falando demais, acho que eu estou sendo entrevistado. Eu acredito que o mercado gospel, a TV, a mídia gospel perde sem ter você. Você é um cara que tem conteúdo, um cara bom no que faz, carismático, sabe fazer. Então acho que você tem que voltar a fazer um programa top, entrevistando as bandas, cantores. Quem sabe aí o nosso Bispo Rodovalho assistindo. Bota o menino pra fazer programa, rapaz. O menino é bom, o menino é bom. Mas, Black, antes de falar sobre sua carreira, todos conhecem quem é o Black, baterista, o cantor, o compositor. A galera conhece o apresentador. Conhece hoje, geração de hoje, o ótimo cerimonialista que você é, mestre de cerimônias, mas quem é o Black Drummer? Aliás, quem é o Antoniel Rodrigues em sua essência? Antoniel, quem é você quando ninguém te vê? O Antoniel, hoje, é um pai de família, né, super caseiro. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2, eu tenho um casal de gêmeos. Gêmeos? É. Caramba. Gêmeos, cara. A Sara e o Simon. Quantos anos eles têm? Estão com 12. 12? 12 gêmeos. Anos, gêmeos. Uau. Sou casado com a Camila, né, minha esposa maravilhosa. Quantos anos de casamento já? Estou com 16 anos de casado. Uau. 16 anos de casamento, é minha parceira, minha amiga, minha confidente, minha orientadora. Né? Deus colocou ela na minha vida para trazer norte. Né? E nós nos damos muito bem, né? Com 16 anos de casamento. Uma bênção. E assim, o Antoniel é esse cara que gosta de cultura pop, geek, nerd,
né? Gosto de desenho animado, Marvel, DC Comics, anime, curto tudo isso com meus filhos sentados do meu lado, né? E aí vou à igreja, né? Tenho o meu pastor, a minha pastora, né? Que são nossos líderes espirituais. Hoje eu sou membro da Igreja Cristã Vida Plena, que fica lá no Guará, né? Que aproveitar e mandar um abraço. Pastor lá. Mandar um abraço para o pastor Lucas Rocha, né? E a pastora pastora Gabriela Rocha, né? Que são nossos pastores, né? Mandar um abraço para todos os membros da nossa igreja, nós amamos demais. E é isso, o Antoniel nasceu num lar cristão, né? Eu nasci num lar evangélico. Brasília mesmo? Nasci em Brasília, morei em Minas Gerais, que meu pai é de Minas, né? Eu nasci aqui e com 3 anos de idade fui morar em Belo Horizonte, né, em Minas. Fiquei lá até uns quase 10 anos de idade e aí voltei para Brasília. Nasci num lar evangélico, tenho uma ancestralidade, né, protestante evangélica. A minha avó nasceu em Pires do Rio, no estado de Goiás, e com 9 para 10 anos de idade ela perdeu a mãe dela. Ela não tinha o pai já, né, e aí perdeu a mãe. Salvo engano, acho que foi vítima de câncer, se eu não estiver enganado, né? Minha bisavó. E ela foi criada por um pastor. Com 10 anos de idade, com 9 para 10 anos de idade, ela foi para a casa de um pastor, foi ser criada por esse pastor, pastor Epaminondas Senhorinho, que é um dos pioneiros da Igreja de Deus aqui no Brasil. Sim. Igreja de Deus, eu acho até engraçado esse nome, Igreja de Deus, parece meio redundante uma igreja evangélica. Parece que as outras não é, né, pô? É, né? Mas é a Igreja de Deus, que se conhece, a Igreja de Deus, bem é uma igreja no Brasil. muito conhecida, inclusive a origem dela, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, é a Igreja de Deus. E o pastor Epaminondas é um dos pioneiros, né? Ele criou a minha avó, né? Lá em Pires do Rio, e aí saíram de Pires do Rio para Goiânia. Em Pires do Rio, minha avó se casou, foi para Goiânia, meio que seguindo o pastor Epaminondas, né? E de Goiânia vieram para Brasília. A minha avó já casada com meu avô, e aí minha mãe e minhas tias nasceram ali, né? No Goiás, em Goiânia. Acho que só tem uma tia que nasceu aqui em Brasília, né? Minha mãe veio para Canova, né? Candanga, né? Só fez nascer no Goiás. Minha mãe é de Brasília, né? Tá com 70 anos, meu pai também. Os dois se conheceram na Igreja de Deus, né, a Igreja de Deus aqui em Brasília, porque o pastor Epaminondas veio com outros pastores para fundar a Igreja de Deus aqui em Brasília. E aí fundou a Igreja de Deus aqui em Brasília. Anos depois, minha mãe, já adulta, conheceu meu pai na Igreja de Deus, e na época meu pai era presidente de mocidade e minha mãe vice. Uau! Né? Naquela época falava mocidade, né? Hoje é Ministério de Jovens, naquela época falava mocidade. Né? Meu pai era o presidente e minha mãe era vice. E aí os dois se gostaram e acabaram se casando. E eu e meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho e um caçula, eu sou o irmão do meio. Ah, você é o sanduíche, né? Eu sou o do meio. E fomos apresentados na Igreja de Deus também, né? Ali na Igreja de Deus de Taguatinga Sul. E em Brasília tem a Igreja de Deus em Taguatinga Sul, tem Sobradinho, que meu irmão, inclusive, hoje ele é um dos pastores de lá. Né? O pastor líder de lá é o pastor José Raspante, né, que é o pastor da Igreja de Deus lá em Sobradinho. Meu irmão hoje é pastor lá, né? E tem uma outra Igreja de Deus no Guará, né? A Igreja de Deus do Guará, né? E nós fomos criados ali na Igreja de Deus. Depois saímos, a família saiu da Igreja de Deus, aí tivemos uma trajetória no Evangelho. Meu pai se tornou pastor, foi ungido a pastor, né? E eu aprendi a tocar bateria na igreja. Então, vamos lá. Você é filho do meio? Sou o filho do meio. Filho de pastor? Filho de pastor. Hoje meu pastor é um pastor jubilado já, né? Tudo resolvido, Black? Tudo resolvido. Aí dentro do seu coração, seu pai, com sua mãe? Tudo resolvido com meus pais. Eu pergunto isso porque a gente que congrega, que servimos ao Senhor, Sim. Talvez você está assistindo não entende muito bem, mas muitos filhos de pastores se afastam do Evangelho pelo fato daquela falta de proximidade com os pais, mas que bom que você teve aí esse pai presente, né? Sim. Seu pai foi um herói para você? Oi? Seu pai é um herói para você? Foi claro. ou é? Ele está conosco? Ainda tá. Meu pai é um herói, cara. Eu já falei isso para ele. Eu vi várias vezes meu pai acordar 4h30, 5 horas da manhã para poder trabalhar. Ele trabalhou a vida inteira com construção civil, né, com mestre de obras, pedreiro, depois encarregado, e aí mestre de obras. A vida inteira eu vi meu pai acordar cedo. Uau. Então, assim, eu aprendi isso com ele.
né, de correr atrás, né, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. De trabalhar, né, moleque? De trabalhar, de correr atrás, de ser guerreiro. Então, meu pai é um herói para mim. Homem de Deus, né, sempre ensinou a gente o caminho. Ele, minha mãe, também uma guerreiraça. Qual a lembrança mais antiga que você tem nesse momento da sua infância? Que vem na sua mente agora? Ah, cara, os cultos, né, de participar de vigílias. Isso quantos com a minha anos? mãe. Ah, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mentira, tempo bom, tempo bom. A musicalidade, então, você teve em conta primeiro com a música do que com a TV, correto? Não é isso? Sim. Já toca a bateria desde criança nas vigílias? Como é que funcionou? Sim, eu aprendi a tocar bateria com Bateria meu é o irmão. foi o seu primeiro instrumento? Sim, primeiro e único, eu só toco bateria. Sim. Né? Aprendi com meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho aprendia a tocar bateria. E hoje ele é multi-instrumentista. Né? Meu irmão ele é saxofonista, toca tecladista, ele é maestro, regente, né? Formado em música. Top, hein? Meu irmão também é uma inspiração para mim. Amo demais meu irmão mais velho, pastor Léo Rodrigues. Né? Eu aprendi a tocar bateria com ele, ali por volta dos 13 anos de idade, comecei a tocar. Tinha um outro amigo chamado Ulisses, que também me influenciou a querer aprender a tocar bateria, e aí eu aprendi a tocar bateria. Aí tocava nos cultos. Culto de oração, culto à noite, professor do batera, culto de terça-feira, sábado, eu tava lá tocando. Na época era Black ou era só irmão Antoniel? Era Antoniel. Era Antoniel. Ou Black, Tony, né? Black surgiu depois. E dentro dessa questão da musicalidade, eu queria falar contigo sobre justamente a música cristã contemporânea, né? A música gospel. A gente é de uma geração, Black, onde a gente teve uma galera muito musical, né? O pessoal que foi mesmo vindo de Voz da Verdade, Antrono, Asaf Borba, mas a gente passou por Osana Music, passamos por uma galera realmente, né, poderosa musicalmente, não só em unção musicalmente. Bagagem. Nós temos aí o Laboriel, cara, que baixista aquele cara. Sim. Nós temos a Oficina G3, com bateristas, guitarristas. Junior Fran, para mim, é o melhor do Brasil. É um monstro. Então, cara, a gente vê hoje uma geração que está mergulhada. Eu não gosto de usar esse nome worship, você até me corrigiu, porque worship é adoração, né? Mas só que no Brasil ela virou um mercado. Né? O mercado worship. No Brasil tem essa parada. Sim. Desde o tempo do gospel, né? A própria expressão gospel é uma expressão no Brasil mercadológica. É mercadológica. Mercadológica, então tudo no Brasil, quando vem de fora dos gringos, a gente vai lá e põe mercado nisso, porque a gente tem que ganhar dinheiro. Infelizmente. E a gente vê no worship que significa adoração, mas eu não quero hoje, para você que é músico, vai entender o que eu estou falando sobre worship hoje, que é a questão musical. Mas eu quero falar sobre a parte técnica da musicalidade, tirando esse nome worship, que significa adoração. A musicalidade da igreja brasileira hoje, Black, isso é uma crítica que eu estou fazendo em todos os meus programas, quando eu faço, seja podcast, seja o Imparcial, nós estamos regredindo, cara. Você tem 2 filhos, eu tenho um filho de 9 anos, vai fazer 10 agora. O meu filho tem momento que ele está melancólico. Eu coloco ele no meu colo, com o abraço. Porque às vezes ele chora, eu gosto de acalentá-lo. Sim, sim. Não sei você como pai, mas meu filho, se ele ficar uma semana todinha, um mês todinho desse jeito, eu vou ficar perturbado. Sim, claro. Uma coisa está errada. Quando ele não quebra alguma coisa, eu acho que alguma coisa está errada. Quando ele não brinca, quando ele não pula. Cadê a celebração nas igrejas de hoje? Cadê a musicalidade? Hoje nós temos uma igreja brasileira que o cara compra um teclado, um sintetizador, um controlador, taca o sol, segura lá e acabou. Não pede frequências... Só falta colocar uma pedrinha como ali, a Ana Paula Valadão falou esses dias, em frequências psicológicas, né, que ativam o melancolismo. A igreja mergulha muitas vezes na emoção e não mergulha na adoração. Eu fui ministrar nesses dias na catedral com jovens, aí eu fui cantar canções antigas, o David, canções... Não é? De pegar uma pegada mais pesada de rock, né? Progressiva, aquela coisa toda, a galera não soube levar. Porque estão acostumados só naquela pegada. Entendeu? Naquela coisa. Chimbalzão aberto, que eu não quero falar o outro tipo de novo, mas é uma pegada diferente que não é. Então, tá na hora de mudar e eu vi um guitarrista, para te devolver a resposta, que ele falou que até 2015, 2014... A maioria, isso é um músico secular, o guitarrista que o nome dele. A maioria dos alunos dele era da igreja. Hoje, de 100 alunos, ele tem 1 da igreja. Onde é que está a musicalidade do nosso pessoal? Tem alguma coisa errada aí, né? O que você acha, como músico você é? Qual a sua opinião sobre a musicalidade da igreja brasileira hoje? Bom, vamos
levar para o contexto a adoração, a palavra, né? Vamos aí meio que dar uma pequena destrinchada na palavra adoração. Adoração vem do latim, adoratio ou adorationis, né? Que significa adoração, o ato de adorar, né? Que também tem o verbo, né? Que é adorare, do latim também, que significa ali a palavra adorare, ad, que seria para, né? E orare, que é a palavra, a fala, né? De oração, de orar, oração, a palavra falada, né? Ad para e orare de fala, né? Que seria falar para, né? Orar para, certo? Mas aí tem também o desdobramento dessa palavra, que mudou o significado com o passar dos anos, que passou a ser um significado voltado para a veneração profunda, né? Seria o ato de adorar alguém, né? Isso seria no nosso caso, Jesus, Deus, né? Essa veneração profunda, né? Essa adoração que nós temos por Deus. Então, a adoração, ela não é um estilo musical, ela é um ato de amor, de veneração profunda por aquele que nós honramos e bendizemos, que é Deus e o Senhor Jesus Cristo, certo? Então, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de adoração, né? Adorar a Deus, nós adoramos nas nossas atitudes e tal. A música, ela é apenas um braço da adoração, um tipo de adoração. Ela não é a adoração, mas ela é um braço da adoração, vou colocar assim, certo? Por isso que a música, ela é um instrumento para adorar a Deus. Sendo ela um instrumento para adorar a Deus, né? Quando você adora, por exemplo, você ama a sua esposa, você ama o seu filho, certo? E você, para eles, você dá o seu melhor, né? Que são seus filhos. Deus, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que fez tudo, fez todos, tudo que existe, né? Tudo que nós vivemos aqui é reflexo do que existe no mundo espiritual, né? Através do poder da palavra, Deus fez tudo, criou tudo, certo? Para Ele, nós precisamos dar o nosso melhor, certo? A melhor letra, a melhor poesia, né? Sentar e se esforçar, se inspirar através do próprio Espírito Santo que fala nos nossos corações. Você escrever algo para o Senhor, você compor melodia, harmonia, ritmo, né? Para algo para o Senhor. Então, na minha concepção, isso precisa ser feito da melhor maneira possível, porque é para Deus, certo? Eu acho que hoje em dia, não parece que as pessoas estão desenvolvendo algo para Deus, dando o seu melhor, né? Me parece, Marcos, que o que eles querem fazer é muito mais para a congregação, ambiente, para né? as pessoas, do que um ato de adoração, de louvor a Deus, né? Para louvar a Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. Deus é dono de tudo, Ele nos deu talento. Tudo que Deus deu pra gente, Ele deu em abundância. Você acredita que hoje tem ministério de louvor no Brasil que não ensaia mais? Ah, claro, com certeza. Com certeza. Você vê como é que tá a situação. E tudo que Deus deu pra gente, Ele deu em abundância, né? Ele deu em abundância, deu os talentos, né? A própria natureza, Deus deu, os recursos naturais foram dados em abundância. Então nós temos que retribuir a Deus, não porque Ele precisa, porque Ele necessita de retribuição, mas como uma forma de ligação com Ele, uma forma de conexão com o Senhor e de agradecimento, porque é isso que Deus quer. Deus quer um coração, o coração de adorador, o coração de alguém que adora a Ele. Então é isso que Ele quer de nós, porque Ele quer relacionamento. E através desse relacionamento é que nós precisamos demonstrar o que nós fazemos para Ele em retribuição. Então, se eu estou retribuindo, eu vou retribuir qualquer coisa para Deus? Não, eu vou dar o meu melhor. Então, não parece que hoje em dia, não parece que as pessoas, que os músicos, que os ministros de louvor estão dando o seu melhor, né? As músicas não são ruins,
São boas músicas. Bastante né? comerciais. Sim, não são músicas ruins e tudo, mas tem mais coisa para ser feito aí. Porque a música, ela não é para ser limitada. É claro que para um ambiente na congregação, ali no meio do louvor, né, o tipo de música, a melodia, a harmonia, o ritmo e tal, ele precisa ser algo congregacional mesmo, para fazer com que as pessoas todos ali participem em comunhão naquele louvor. Exatamente, em comunhão, ergam um louvor ao Senhor no momento de culto, certo? Então, o tipo de música, ele precisa ser uma música congregacional, ok, uma música congregacional. Mas essa música congregacional, ela não precisa estar todo o tempo limitada, né? A 3 notas, poucos acordes, né? Um mantra, uma letra. Eu ia falar sobre isso. Para se contrair, não um break agora. Nossa geração, eu acho que quem ia gostar muito dela, não pela parte de composição de letra, mas parte harmônica, seria o Renato Russo, né? Que é 3 notas. Porque como compositor, é sensacional. E que saudade do Renato Russo e suas músicas. Vamos a um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta mais com Black Drum na mesa mais imparcial do Brasil. Não sai daí, é coisa rápida. Só você tomar um algo e voltar já já. Todo grande sonho nasce de uma ideia, de um desejo ou de um simples esboço em um papel. E o Banco BRB acredita que os sonhos existem para se tornarem realidade, para transformar vidas. Afinal, empreender não é só abrir portas, é sobre enxergar novas possibilidades. Muito mais do que apenas ter um endereço, conquistar a casa própria é ter um espaço para construir histórias. Seja na educação, nas oportunidades ou na hora de celebrar seu crescimento, estaremos sempre ao seu lado, fazendo do seu futuro a sua melhor versão. Sonhar é como dar o primeiro passo e para seguir neste caminho, conte com o Banco BRB, seja qual for o tamanho do seu objetivo. Que em 2025 possamos ir além juntos, transformando ideias em realizações. Banco BRB, onde seus sonhos começam. Feliz Ano Novo! Bem-vindo ao mundo da beleza e do bem-estar, onde a confiança e a autoestima se encontram. Apresentamos a você a Clínica Maiara Brita Estética, o seu refúgio para alcançar a beleza que você merece, tanto facial quanto corporal. Deixe-nos cuidar da sua pele com nossos tratamentos faciais de última geração, que rejuvenescem, revitalizam e restauram a luminosidade da sua pele. Desde limpezas profundas até terapias avançadas de anti-envelhecimento, e sou especialista em estética facial e estou aqui para cuidar de você. Clínica Maiara Brita Estética, onde a beleza encontra a confiança. As escolas de Águas Lindas estão equipadas com salas de informática para todos. Os alunos com deficiência física ou intelectual têm acesso garantido para que possam aprender e desenvolver também no mundo digital. Prefeitura de Águas Lindas, uma cidade melhor, começa com educação inclusiva. Vivemos em um mundo onde pequenos gestos podem transformar vidas. E hoje eu, professora Michele, consultora e gestora de projetos do Hub Social Machonaria, quero apresentar a você projetos que estão mudando histórias e construindo um futuro melhor para muitas pessoas. Na casa do John John, acolhemos crianças e adolescentes com autismo e outras deficiências, oferecendo terapias, atendimentos especializados, atividades recreativas e muito carinho. Aqui, cada criança encontra apoio e oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Com o projeto Rapaz Comum, oferecemos cursos de barbearia, apoio psicológico e pastoral para jovens em fim de medidas socioeducativas. É uma chance real de recomeçar e construir um futuro com dignidade. Cada um desses projetos é um passo rumo a um mundo mais inclusivo, justo e cheio de esperança. E você pode fazer parte dessa transformação. Acesse nossas redes sociais e venha conosco.
Você pode acessar portalimparcial.com.br e ficar sempre antenado, ligado nas principais notícias do Brasil, do mundo e, claro, aqui no DF do entorno. Então, acessa lá e segue nossas redes sociais. Break Drum, receba ele hoje, ó. Tá aqui conosco, você que acabou de ligar, tá sintonizado. Break Drum, eu tô olhando meu anelzinho aqui de miçanga, de R$22. Eu tô rindo aqui desse anel, cara. Cada um que tem que passar na vida. Black, voltando à questão da adoração e do louvor. Precisa ter mudanças? Então... Não estão fazendo melhor? Eles não estão fazendo melhor? Assim, como eu estava falando, para a congregação ali, as músicas elas têm que... Porque assim, são pessoas diferentes, com pontos de vista, gostos musicais diferentes. Então, a música ali, ela tem que ter uma atmosfera musical propícia para fazer com que todos, dentro do culto, ergam louvor ao Senhor, certo? Sim. Mas Deus, Ele nos deu talento, nos deu subsídios para compor, para escrever e para fazer coisas muito boas. Eu acho que não precisa limitar. Eu acho que a música cristã no Brasil, hoje, ela está limitada. Por quê? Até ali a década de 90, ali, início dos anos 2000, nós tínhamos um estilo próprio de fazer música cristã no Brasil. Sim. Né? Claro, inclusive em um dos meus podcasts, né, que eu fiz, que eu tenho um projeto chamado Almanac Gospel. Sim, eu assisti um que você fez com o Jean, não foi? Você fez com o Jean? Sim, esse ainda se chamava Conversa Decente. Né? Esse Almanac Gospel é recente. Eu fiz conversando com o pessoal a respeito da música negra, né? Que era em comemoração ali o dia da Consciência Negra. Da Consciência Negra. Né? E aí nós falamos um pouco da origem da música cristã no Brasil e tal, aquela coisa toda, foi bem legal. Né? E assim, nós tínhamos um jeito próprio de fazer música, um jeito tupiniquim, brazuca de fazer música. Mas né? era nosso. Nosso, né? Coenonia, Azaf Borba, Demar de Campos, Cláudio Claro, né? Comunidade da Zona Sul, Comunidade de Nilópolis, né? O próprio Diante do Trono. Voz da Verdade, Renascer Praise, Renascer Praise, né? Mas Renascer Praise já tinha esse estilo, bebia dessa água da música que era nossa. Apesar da origem da música cristã no Brasil, ela ainda bebia da fonte europeia. Né? Ali nos primórdios, na origem da música cristã no Brasil, você vê que o cristão evangélico brasileiro, ele bebeu dessa fonte europeia de fazer música. Mas aí foi se desenvolvendo a partir do momento em que o brasileiro começou a desenvolver o seu jeito próprio de fazer música. Né? E, com o passar dos anos, o brasileiro começou a consumir música norte-americana, e que não tem problema nenhum. Né? Mas o problema é você ficar só naquilo. Onde vem as traduções, os remakes? Exatamente. Aí começou com Diante do Trono, começou a fazer adaptações das músicas da Hillsong. Isso. Né? Poilbo também, eu acho que Poilbo é Osana Music, pouca coisinha. Sim, Osana Music. Né? A galera começou a fazer também adaptação das músicas do Osana Music, né? Paul Wilbur, né? Ron Kenoly. Não há outra igual. Sim. Eu lembro disso. Né? E começou a deixar de fazer música brasileira para começar a reproduzir a música norte-americana, a música britânica, australiana, né? Música australiana, do Hillsong, que por sua vez tem também uma conexão forte com a música britânica também, né? A música australiana. Você sabe que só para te cortar esse bate-papo, você sabe quem trouxe essa onda dessa pegada Hillsongs? Escuta os CDs do YouTube pra você ver a pegada deles. Sim, é o estilo de música, é o rock britânico. É o rock britânico, muito top. É o rock britânico. Muito top. É o rock britânico. Né? Então, assim, esse estilo, né, de guitarra com delay, né, aquele som e tal, é do rock britânico. E aí eles começaram a imprimir isso através de algumas bandas, como Delirious, por exemplo. Né? E a própria Hillsong, né? Hillsong United. Né, e começaram a reproduzir esse som. E o brasileiro começou a beber dessa fonte. Tem problema? Não tem problema. Problema algum. O problema é só fazer isso daí. Porque nós temos o nosso jeito de fazer música.
certo? E Deus nos deu esse talento para desenvolvermos música nossa, a nossa música, a música brasileira. Mas, até então aí, ainda subsistia a musicalidade, principalmente das bandas no Brasil. Nós tínhamos o Ministério do Louvor, que estava bebendo da água da musicalidade britânica, europeia, etc. Tal. Mas existia bandas que ainda tinham suas autoridades de mercado. Nós tínhamos em Brasília, nós tínhamos .com, nós tínhamos Virtude. Vou chegar lá. Então, aonde foi que isso acabou? Por exemplo, porque o David King ainda segurou boa parte. O David é aquele cara do meio, né? Sim. Tinha parte britânica, mas ele tinha ainda a musicalidade e tudo mais. Mas onde é que acabou isso, cara? Aonde? Até o Renascer Praise, eu vi aquela música do Renascer Praise agora, falando sobre aquela que Deus vai dar um deserto, né? Que vai caminhar no deserto, uma coisa assim, muito bonita, né? Eu já fez um caminho. Onde é que o Renascer Praise fazia uma música, cara, em Ré maior? Nunca, pô. Era Fá sustenido, era Mi bemol, entendeu? Então, ou seja, até o Renascer Praise, que a musicalidade era gigante, se rendeu ao mercado. Se rendeu ao mercado. Bom disso, cara. Pois é, então, assim, só continuando aqui, pegando aqui minha linha de raciocínio. Com o passar dos anos, foi se perdendo aquela herança brasileira de fazer música, né? Que foi parando. Por quê? Porque começaram a se render ao mercado para poder ganhar dinheiro. Sim. Tudo é estratégia mercadológica, né? O próprio nome gospel, que no Brasil é diferente, né, do nome gospel lá nos Estados Unidos, que a origem do nome é de lá, enfim, não vou entrar nesse mérito, senão a gente não sai daqui. Vai longe. Né? Mas esse nome, o gospel aqui, porque o certo é música cristã. Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é CCM, que é Christian Contemporary Music, que significa música cristã contemporânea. Certo? Lá não se chama música gospel. Gospel é um estilo musical, né, que vem das igrejas black norte-americanas. As afros, né? Das igrejas negras norte-americanas. Lá, o gospel, que na origem da palavra significa evangelho, né? Mas o gospel, no sentido musical, é um ritmo, é um Kiki Franklin, aquelas paradas, né? Exatamente, é um estilo musical. E aí pegaram esse nome gospel, jogaram aqui no Brasil como uma estratégia mercadológica para poder fazer com que a música cristã fosse aceita de uma maneira mais moderna, para alcançar os jovens. Evangelística, acho. Né? Exatamente, como foco evangelístico. Uma estratégia, para mim, muito mais mercadológica do que evangelística. Porque aí as pessoas começaram a consumir, começou aquele boom de venda de álbuns, né? A mudança no estilo, do ritmo, né? Uma amplitude que foi muito boa, foi positiva, uma amplitude rítmica na música brasileira, uma aceitação mais de outros ritmos como reggae, samba, o rock, hip hop, né? E por aí vai, o próprio rock, né? E por aí vai. Até então positivo isso daí, né? Mas com o passar dos anos, você começa a sentir que inclusive a própria postura dos músicos, dos compositores, dos ministros de louvor começou a ser uma postura muito mais artística e levada para o lucro do que propriamente evangelístico, a questão da própria adoração, de adorar a Deus, de buscar ao Senhor, de fazer com que outras pessoas entendam através de uma letra profunda, uma letra que te faça pensar no Criador e nas coisas que são concernentes com o reino espiritual, com o reino de Deus, né? Eu acho que as coisas foram se perdendo. Você vê letras que parecem muito mais um mantra do que letras que te fazem pensar, que te fazem refletir. Romantizaram demais, né? Que te fazem refletir uma poesia que te faz sentar, entender as coisas que vêm do reino de Deus, né? Músicas que exaltam o nome do Senhor e levou para um mantra. Cristocêntrica, mas virou um mantra, praticamente. Romantizaram demais. Não, tem que ser cristocêntrico, claro, tem que ser cristocêntrico, né? Mas muito mais um mantra do que, cadê a poesia? Cadê a música que te faz refletir? A música que exalta o nome do Senhor? Aquele esmero para poder compor. Será que isso não é para escrever letras que... Para sintetizar, será que isso não é o resultado da saúde mental que o Brasil anda? Porque nós somos um país tão depressivo. Não, é sério, pô. Porque o pessoal, eles já vão, por exemplo, a alegria do Senhor é a nossa força, cara. Eles batem nisso ainda.
o pessoal vai pra igreja já, certo, mas vamos Uma celebrar. melancolia, Uma melancolia né? terrível, cara. Um trem que é esquisito demais. Mas aonde o ponto-chave que virou? Porque você entra numa... nós vivemos uma época, Black, e você, onde as bandas estavam em alta no Brasil. Não que eu não goste de Ministério do Louvor, sou ministro de louvor. Sim. Mas as bandas estavam bombando, cara. De repente... E aí, essa É mercadológico? E foi essa a questão? essas questões mercadológicas foram conduzindo a música cristã para um lado diferente. Porque na nossa época, essa amplitude rítmica que existia de reggae, de rock, de Hip hop, de tudo, rap, cara. de hip hop, de tudo, cara. Né? De rock, de metal. Isso Até daí trash, eu pô. vi trash, não, Tinha todos tudo. os ramos do rock, do metal, né? Porque Você não gostava de funk, o restante... não, funk não dá, não. Só americano, só americano. O funk de verdade, né? É, Porque eu colocaram esse nome no funk. Eu levei uma vez no Demolition não Day, entendo por quê. MC Leozinho, gospel funk, gente boa pra caramba. Quando eu escutava Sim, aquela pra mim, sim. não dou conta desse O próprio irmão. Dedê Júnior, que Dedê é meu Júnior, amigão, é. a Rubinha. Não, o Dedê Júnior, todo meu Dedê Júnior respeito. tinha louvo a Deus, mas- pô. Tem um Sim, sim. ritmo lá da Bahia, pá. Vamos lá. Mas ele fez funk. Ele que é o tribo do funk. Tribo do funk. É, a Rubinha e tudo. Todo respeito. Tinha uma banda da Só Sara- não curto Tinha uma muito, banda da mas Sara eu Mil que eu gostava respeito. muito, aí eu curtia ela, que era cópia do Charlie Brown, velho. Me chama aquela banda. É o Lex, cara. Cara, o Lex, Meu amigão, velho, Lex. Tem que trazer o Lex aqui. Lex. Passa o telefone dele. Vou Cara, passar. eu curti teu som, mano. Ah, o Lex é top, velho. O Lex é o cara. Ele usava skate também? Sim, Pô, sim. aquela banda era massa, tinha que ter continuado. Continua ainda? Existe ainda? Continua, ele voltou. Voltou? Então quero entrevistar ele, hein? Isso vai ser o canal. Conta aí. Então, onde eu parei? Nessa transição do mercado foi levando a música gospel. Ah, sim, foi conduzindo a música gospel pra esse... Caraca, esse marasmo. E desculpa falar Não assim. não é terrível. sabe? Não tem mais, porque naquela época Sim. eu vi com os meus olhos, cara, em shows de metal, cara, o Danielzinho do Christian Metal Sim, Force, sim, do sim, CMF, sim. pregar, a galera abrir um corredor e ninguém jogar ali bago de maconha, cocaína, O Demolition Day acontecia isso, pô. Só jogar no público da e igreja. se converter. Tem Mas, gente, Black, eu conheço Sim. caras que se converteram, que não era cristão, cara. O cara não era nada. Vivia a vida Black, esculhambada. E nessa época, Black, tinha também os moveres de adoração extravagante. Nós estamos falando de uma época que tinha. Numa época que tinha essa galera que tinha o Office G3, mas tinha o Casa de Davi. Uma época que tinha a galera Santa da pesada, Geração, tinha o Santa Geração. lá do Tony Cirilo. Tinha o David, tinha a Nívia. David Keelan, Então, assim, as sim. duas coisas andavam junto, mas de repente, uma apagou a outra. E tinha Acabou. espaço para todos E acabou, no pô. reino de Deus. Exato, o reino de ué. Deus é multiforme, cara, é expansivo, tem espaço para tudo. Por que deixa? Não entendo. Eu não sei, assim, em números, como é que tá aí o número de conversões hoje em dia. Mas naquela época, cara, eu vi com os meus olhos. Isso, eu não estou dizendo isso aqui, eu vi. Entendeu? Show do Oficina G3. Juninho Afran pregar, Walter Lopes pregar. O próprio Jean pregava também. O Jean pregar. E os caras pregavam na linguagem da galera. E eu vi o mesmo movimento. Mandar abrir um corredor, perguntar se você tem alguma coisa no teu bolso aí agora. Se você tá com caras cocaína, se tá jogava com cocaína, pacote de droga, cocaína. arma, Jogava, Marcos! Jogava. Cara, jogava cocaína. Chorava, cara, assim, os caras babando, chorando ali e tudo. A São palavra caras que ia tão- direto no e a coração da maioria tão firme galera. até hoje, pô. Alguns são pastores e tudo mais. E antes de continuar, tem música, velho. E falando de Demolition Day, era um evento que nós tínhamos na década de 2006 e 2007, Sim. que a gente fazia na Catedral da Bênção, que era um movimento profético, que a gente botava um carro, pichava ele toda, a galera quebrava, você vê como é uma parada louca. Vários ambientes. Na época surgiu o Azuca, né? O Azuca que Sim. foi o despertar Hélio de tudo. Kessler. Hélio, gente boa. Ele tá vivo ainda? Tá. Brincadeira. Gente boa, Azuca bombava vários ambientes. Aí eu falei, pai, vamos comprar essa parada? E começamos a fazer o evento lá, o Demolition Day, deu certo. Bombou, né? Foi O top ato lá, demais. o ato profético, né? Quebrava o carro. pô. com as palavras ali, Então, né? aí Drogas. a BD Band teve lá conosco. Foi um dia do show da Oficina G3. Foi. O Juninho Afan tava com cachumba, não foi? Foi o guitarrista, o Celso, no lugar dele. Eu lembro de tudo, pô. Então, solta esse som pra nós aí, aperta o play pra nós aí, Alisson. Vamos curtir um pouquinho da música aí da BD Band, banda top. Era new metal, rapcore, o que era? Tudo, new metal, rapcore, Tudo, né? né? Black Drummer Aperta o play Band. pra gente curtir um pouquinho, pra você curtir Tempo um pouquinho bom. como é que era.
BDB de som de atitude, caminha no mundo, mas não se ilude, nem se confunde, com os pés no solo esbarrando nas nuvens. Yo! Controla minha respiração, fico tenso, perco o senso de direção. Quanto mais penso, mais eu preciso pensar. Meu sangue ferve, minha mente procura um outro lugar. Sem você não sou eu mesmo, perco tudo que tenho. Me lembro que já fui feliz, agora sou aprendiz. Só você sabe que devo aprender. Desaprender que só me fazia perder. E aí, cara, lembra desse show na Catedral? Lembro. Legal Tem até um demais. make-off, vocês foi de carro, eu vi esse make-off no YouTube lá, vocês chegando de carro lá. Foram passar o som à tarde, não tinha nem som direito na época, não tinha montado Foi ainda. legal demais, cara. Quero aproveitar aqui e mandar um abração dos meus amigos. O cara que dividia a voz comigo na banda, que eu fazia parte rap, ele fazia parte a melodia, assim, né? Que era meio que Linkin Park ali, né? Sim, é massa, velho. Aí o André Gibran, que também foi vocalista da segunda formação da banda Livre Arbítrio, né? O André Gibran, que é sobrinho do Marcos Gibran, também, né? Que é da galera do Livre Arbítrio e tal, que fazia a voz comigo, o Andrezão. Hoje ele tá morando no Canadá, ministro de louvor lá, canta em inglês lá. Top, uma bênção, e tá lá no Canadá. Subiu de nível, brincadeira, tá? Andrezão, manda um abraço pra ele, pra esposa dele, Carol, os filhos, tá? Cara, tá uma bênção. O André Gibran, Paulo Melo, contrabaixista, o guitarrista Thiago Bruno e o outro Thiago, baterista, que é o Thiago Lima. Mandar um abração pra essa galera. O Aziel Garcês, que fazia o nosso som. O Felipe também, o Felipe que era o nosso hold na época. Toda a galera, as esposas da galera da Aquela da música banda. Telescópio do Tempo era top demais, pô. É legal, Eu gostava né, cara? demais, aquela música muito comercial, muito top, muito boa. Muito boa. A banda era top. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Black e a comunicação, seja por rádio, por TV, né? Como foi seu contato? Onde começou? Foi rádio ou foi TV? Foi rádio. Foi rádio. A história é interessante, cara. Eu... Novinho, cara. Isso o quê? 2000? 2000, cara. 99 para 2000. Na Igreja Renascer em Cristo. Sim. Né? Que foi onde eu, apesar de ter nascido num lar cristão, eu me converti, né? Que existe um momento onde você se entrega. Foi na Igreja Renascer em Cristo. Eu pensei que era na Sara, você acredita? Não. Foi na Renascer. Eu me converti mesmo, assim, me entreguei, onde uma palavra me levou a me entregar, né? Foi na Renascer. Foi na Igreja Renascer em Cristo. E aí lá, um dia, eu ainda estudante na época e tal, eu gostava muito de ouvir rádio. Ouvia as rádios seculares, Transamérica, Jovem Pan, e eu gostava daquele estilo de locução jovem. Top, massa. Pra cima, que foi onde eu aprendi, que eu começava a reproduzir, né? Fazia igual o Joe, o Banana Joe, o Emílio Surita e tal. MTV, aquela parada enfim, bebi daquela água e tudo. Misturei um pouquinho do estilo... Por incrível que pareça, eu gostava muito do Silvio Santos, então muito... Quem não gosta do Santos? Muito de como comunicador, eu usava um pouco do que o Silvio Santos utilizava para comunicar, né? E ninguém não percebia, né? Porque eu mesclava esse estilo com o estilo jovem, né? E eu ouvia essas rádios, né? Transamérica, Jovem Pan e tal, e eu reproduzia aquele estilo de Jovem Pan na Rádio do Brasil, e um dia, e a Rádio Manchete Gospel tinha esse estilo, né?
ela desenvolveu esse estilo de rádio jovem, esse tipo de locução, a locução acelerada, né, o timbre do locutor para cima, ao invés de usar aquela voz grave e tal, eu usava aquela voz para cima e tudo, eu gostava daquilo, né, porque eu ouvia as rádios porque tinha muito rock, e eu sempre fui do rock, eu sempre fui um negão do rock, né. E... Tanto que sua camisa tá aí POD, né? POD, verdade. E aquela pergunta que não pode ficar lá para quem... Vai continuar nessa parada aí. Para quem curte POD. Boom, Sleepwake ou Alive? Alive, cara. Sério? As três são maravilhosas, mas Assim. a Alive... Quando eu casei, eu entrei ao som de Alive. Alive é top. Alive é top. Mas Boom também tem uma palavra. Eu entrevistei o Sony. Sandor. Entrevistou o Sony? Entrevistei, cara. Top, cara. Que honra. O Sony é top. Eu entrevistei ele. E aí, cara, tu acredita que a gente perdeu o arquivo? Tá brincando, velho. Cara, não foi ao ar a entrevista, tu acredita? Mas eu tinha conseguido porque eu tinha pedido pra ele. Porque eu falei, na verdade, quando eu entrevistei ele, eu ia casar na época. Sim. E eu comentei com ele que ia casar e tudo e tal. E aí ele falou, eu posso mandar uma mensagem? Eu falei, caraca, pode. E tal, aí ele foi mandar uma mensagem abençoando o meu casamento e tal, porque eu falei que era muito fã do POD, e eu falei que eu ia entrar no casamento ao som de Alive. Sim. Aí ele mandou, ele gravou uma mensagem e eu botei no casamento. Que massa, Então, inclusive, cara, se quiser botar aí depois... Manda, vamos colocar isso aí. What's going on, family? This is Sonny from the band POD, and I want to wish the very best to my friend Black Drummer and Camila. And I want to say God bless you as you enter into marriage, and you guys have made a commitment to move forward together, and that's totally the way God wants it to be. In Proverbs 18, it says that a man who finds a wife finds what is good, and God will bless them and honor them, and they have made the decision to make vows together, and God doesn't take that lightly, and God will bless you so much for keeping him in the ways that it's supposed to be in marriage, and I wish you guys the best. Long years of happy life together with each other and under God, and I wish you many, many children and many, many grandchildren that you can continue to raise up in the ways of God and to raise good people of the Lord and of you too. And I wish you guys all the best, and you're doing the most beautiful thing in the world and fulfilling God's commitments and his promises, and God bless you guys. And I wish you all the best, and I'll keep you in my prayers. E aí, não foi pro ar a entrevista, pô. Aí não foi pro ar a entrevista, cara. Nossa, até hoje eu... Aí voltando, a Manchete gosta dessa parada jovem, você Isso, rock and aí roll. um dia eu tava no hall de entrada da igreja, né? Da Renascer? Da igreja Renascer, e eu ia muito na rádio pra pentelhar lá o locutor. Na época era o Douglas Joe. Não sei se você se lembra dele. Não lembro não. Os locutores lá eram o Douglas Joe e o Marco Aurélio. O Marco Aurélio pela manhã, tarde, manhã/tarde e tarde/noite era o Douglas Eu comecei Joe. mais a acompanhar você e também na época que surgiu a Planeta Gospel. Foi nessa época mais ou menos que eu comecei a acompanhar. Nessa época, né? Isso. E aí, um dia eu estava no hall de entrada da igreja e comecei a imitar as locuções da Manchete Gospel. Um dia eu lembro exatamente o que eu falei. Eu estava lá no hall e falei: Igreja Renascer em Cristo, cada vez mais perto de você. SDS Conic, Edifício Boulevard Center, primeiro subsolo. Igreja Renascer em Cristo, cada vez mais perto de você. Esteja preparado para conhecer o Espaço Renascer, o ponto de encontro da galera gospel. Como é que era o endereço? 708/709 Norte, Caramba. Antiga Telebrasília, Espaço Renascer, o ponto de encontro da galera gospel. Caramba. E eu fiz desse jeito. E o bispo Zé Luiz, cara, que era o bispo da igreja... Zé Luiz, eu lembro dele. Lembra dele? Ele me viu fazendo essa imitação lá na frente da igreja. Ele parou, né? E aí me chamou: Black, me procura amanhã no gabinete, eu quero falar com você. Na época eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada. Eu falei: Fiz alguma merda, o que pronto. eu fiz, meu Deus do céu? Tá, fui. Cheguei lá, tinha dado pau no satélite, porque tinha a programação via satélite da igreja da Manchete Gospel. À noite, na madrugada, era tudo via satélite. Só que tinha dado problema na transmissão, então à noite não tinha. Ia precisar de alguém para poder operar durante a madrugada. Então ele falou: ó, a gente vai te pagar um valor e tal para você fazer aqui. Você vai fazer o seguinte: de hora em hora você vai entrar no ar e vai falar só a hora certa. Você Pronto. vai dar a hora certa. Já imaginei como é que foi essa hora certa.
Aí eu dei a hora certa. Aí no primeiro dia eu entrava e falava. Hora certa? Aí eu falava, né? Só que eu fazia aquela voz, né? Voz pra cima. Manchete Gospel 3h24. Só isso. E aí jogava e tal. Aí um dia, no meio da madrugada, eu abri o microfone, empolgado com aquela atmosfera do rádio e tal. Sozinho lá, mexendo ali no software, né? Cara, rádio é massa. Não sei se era Rádio Vision na época, o software, né? A mesa ali e tal. Eu lembro que ele me ensinou, ele mesmo foi lá, me ensinou como mexia e tal. Eu lembro que na época eu fui junto com um amigo meu lá, né? Enfim. Cara, eu desanunciei as músicas. Porque eu já conhecia o padrão. De tanto ver, de tanto absorver, eu conhecia o padrão. Eu sabia que tinha que desanunciar 3 músicas. Calma que você vai falar sobre isso após o break, chega pro último bloco, tô gostando do papo. E no último bloco vamos falar sobre plantão musical, sobre a carreira do Black hoje em dia. Como é que tá o Black? O que tá fazendo da vida? Tá nos pagodes? Onde é que ele tá? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos? Todas as respostas para essa pergunta nos levam a somente uma conclusão: preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. 10 superior! O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de uma vida digna para as mães e crianças do nosso estado. Quer ver como? Pedrinho! Assim, com programas como Mães de Goiás, que beneficia famílias com R$300 mensais para ajudar na nutrição dos seus filhos. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, viu? Não é à toa que é o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Bem-vindos ao Estúdio Global DF, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais do DF. O espaço ideal para sua produção audiovisual, podcast, fotos profissionais e muito mais. Nosso espaço é amplo e confortável, ideal para locações que necessitem de um ambiente diferenciado, com uma área de 70 metros quadrados. Nosso fundo infinito possui 8,5 metros de largura e 3,9 metros de profundidade. O nosso pé direito é de 5 metros e incríveis 9,34 metros de recuo. Onde não é o fundo infinito, nosso piso é todo em carpete, atuando também como um tratamento acústico do espaço. Nosso grid de iluminação conta com 9 pontos de energia expansíveis, garantindo versatilidade na hora de compor a sua produção, seja ela audiovisual ou fotográfica. Tudo o que você precisa para a sua produção audiovisual, você encontra no Estúdio Global, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais. Agende a sua visita. Todas as temporadas em parcial você confere elas no YouTube. E claro que essa 9ª temporada em nossos streams, Spotify, iTunes, não sei se é mais iTunes, que mais chama isso, Deezer, e por aí vai. Então dá para você ouvir também no seu carro aí a entrevista com o Black. E se você está ouvindo agora pelo Spotify, um beijão no seu coração e comenta também, manda um comentário para nas redes sociais como é que tá aí no Spotify, se tá legal o áudio, se tá aí 128, 260, 300 mil. Black, você estava lá de madrugada na hora certa, de repente você abre os microfones, já conhecia toda a situação? Como é que era a estrutura? Porque a estrutura era assim, música era nacional... playlist mesmo? Música nacional, música internacional, música
Nacional, internacional, nacional. Bride, Oxigênio E aí o locutor fazia o desanúncio das músicas e na sequência falava dos cultos e o endereço das igrejas a renascer em Brasília. Aí eu fiz isso. Uau. Mas eu não estava autorizado a fazer. Era para eu fazer só a hora certa. E aí na empolgação eu entrei. Bah! Entrei no microfone e tal. E aí falei, tá, você conferiu resgate, viagem da oração, na sequência foi Aura of Eden, babá. Falei as igrejas, o endereço das igrejas, isso aqui, babá, pum, e fechei. Na hora que eu fechei, eu falei, caraca. Yeah! Fiquei por causa do molecão, velho. E fiquei empolgado sozinho lá no meio da rádio, no meio da madrugada. E eu falei, caraca, mano. E aí, de repente, o telefone toca. Aí eu achei que fosse... Porque os ouvintes estavam ligando. Sim. Né? Só que eu não estava autorizado a colocar música, porque já tinha um playlist estabelecido. Eu só precisava monitorar. Sim, e na época programação. tinha o minidisc, não, como é que era o nome? Playlist, não? Não, que colocava ali. É o discozinho. É um disquezinho, pequenininho. Isso aí, eu lembro disso. Jogava. Sim, eu lembro E aí disso. tinha os CDs que eu colocava também. E as músicas que tinha no playlist. Né? Eu mesclava tudo ali. Né? Era só pra fazer isso. E desanunciar. Não, e da hora certa. Só isso. Né? Aí eu fiz isso. Aí o telefone toca. Aí eu achando que era ouvinte, né, e tal. Aí atendi. Aí é o bispo. Caramba. Porque eu pensei assim, boa madrugada, o bispo não tá vendo não, velho. Aí eu eu desobedeci, né? Aí ele falou, Black, tudo bem? Paz, querido. Aí eu, caramba, velho, ele vai pagar sapo pra mim. Aí eu falei, ô bispo, tudo bem? Tudo, pô, você entrou, desanunciou música, e deu endereço de igreja, e fez um monte de coisa aí, rapaz. Mas eu falei que era só pra você... Da hora certa? Da hora certa? Aí eu falei, ô bispo, e tal. Ele, tá. Seguinte, a partir de agora você vai fazer isso então, tá? Você vai continuar fazendo o que você fez agora. Tá bom? Abraço. Eu, caraca, que legal, velho! E aí você ficou quanto tempo na manchete? Aí eu fiquei, cara... não, aí o que acontece? Aí era só pra A madrugada. A madrugada. Voltou o satélite. Voltou o satélite, pô, eu falei, já era. E tal, o que ele fez? Ele me colocou para fazer o pedágio de prêmios da manchete, que era tipo igual a Blitz da PAN. Sim, sei. Coisa entradas, passos. Pra rua, externa e tal. E aí, às vezes eu tava... Lembra do Trux? Sim. Eu já fiz no Trux. Tô aqui no Trux, tá 109 Sul tal. E muita gente tá vindo pra cá. É o seguinte, as 5 primeiras pessoas que chegarem aqui e me disserem o nome dos 5 membros da banda Resgate, vai levar uma revista CCM Brasil Magazine com CD. E mais um ingresso Lembra da CCM, né? CCM Brasil Magazine com CD, mais um ingresso pro show do Bright, que vai acontecer lá no Teatro da SEB e tal, não sei o que, bababá. E eu falando com o locutor do outro lado, né? E aí chegava a galera de carro e tal, e aí eu inventava na hora, quem chegar aqui com um carro lotado vai levar 5 ingressos. Mas o carro tem que estar abarrotado de gente, gritando, SOS da vida, pá, e tal. E a galera fazia isso, chegava com um carro cheio de gente, lotado. Chegou um Fusquinha uma vez, a galera dentro do Fusquinha, ninguém saindo pelo ladrão, cara, do Fusca, assim, Black! E aí, pô, 5 ingressos pra galera. Que momento maneiro. Massa. Época boa. Dali você eu fiquei, né, na semana, fazendo as entradas. Fazia o trânsito, fazia o pedágio. Imagina o trânsito. Caramba, estamos aqui em Samambaia da Quebrada. Quebrou o Fusquinha. Fusquinha quebrou, parou geral. A polícia chegou aqui, o negócio tá pegando, hein, cara? Tá pegando, não vem não, hein? Aí eu fazia trânsito, fazia o pedágio no meio da rua e tal. Era divertido, molecão, novão. Pô, me amarrava, cara, um momento top. E aí, o que acontece? Saiu um dos locutores. Não, aí o que acontece? Teve uma mudança na manchete gospel nessa época, tal, mudou a frequência, fui para outra frequência e tal. E aí eu passei a ser contratado como locutor efetivo. Tirei meu registro de locutor, apresentador, animador, DRT, e fui contratado como locutor efetivo na manchete gospel. Aí só que eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 1 ano como locutor. Aí saí da manchete gospel, e aí fiquei um tempo no limbo. Foi nesse limbo que eu me desviei, né? Que você vai contar esse testemunho depois, em outro momento eu trazer para você aqui para você contar, que é muito forte. É forte.
Eu me desviei, fiquei um tempo desviado, acho que fiquei um ano mais ou menos desviado, e aí voltei fazendo uma rádio comunitária. O que seria desviado para os nossos telespectadores entenderem, que talvez alguém não entenda essa expressão? Sim. O desviado é a pessoa que ela segue os preceitos, né, do Evangelho, aquilo que nós acreditamos, né, a palavra de Deus, enfim. Quando você para de... É claro, obviamente, que todos nós somos tendenciosos ao pecado, né? Mas o cristão, ele busca fugir da aparência do mal, fugir do pecado e tal. Essa é a nossa trajetória enquanto cristãos. Mas chega um momento que, às vezes, a pessoa ela para de buscar buscar fugir, né? Fugir da aparência do mal, fugir do pecado e tal. É esse momento que nós chamamos de desviar, né? Quando a pessoa ela para e se entrega para tudo que é de ruim, que é de errado, né? Mentir, beber de maneira desordenada, usar drogas. E aí você ficou um ano nesse limbo? Fiquei um ano nesse limbo, e aí quando eu voltei para Sara Nossa Terra. Eu voltei me tornando membro da Igreja Sara Nossa Terra. E um pouco antes de entrar na rádio, mesmo membro da Sara Nossa Terra, eu ainda não era da Rádio Sara Brasil FM, né? Eu estava fazendo locução em uma rádio comunitária que tinha uma abrangência grande aqui em Brasília. Planeta Gospel? Planeta Gospel. Era top. Que era Mania, depois deixou de ser Mania e se tornou Rádio Planeta Gospel. Ali foi uma revolução. Que o cara que era o Gil Davá... Não, era rádio comunitária. Ela tinha uma concessão comunitária, né, que fala. Era o Gil Davá e o Douglas Sabe onde é que eu ficava pau? Lá na Catedral da Benção. Apresentar o Fanáticos... A Ondas da Benção tinha lá, né? Eu apresentava o Fanáticos Gostam Ondas da Benção, né? À noite. Lembro do Fanáticos? Aí eu bombava o programa, né? Só que, Bruno Moretti fazia lá, né? Saudoso Bruno Moretti. Ele morreu, Bruno, velho? Sabia ele faleceu, cara. Sabia não. Meus sentimentos da família não sabia. Tem anos, ele morreu na época da pandemia, cara. É mesmo, cara. Sabia não. Uma perda muito grande. Muito bom de trabalho ele. E aí, Black, eu sempre querendo alavancar a rádio, e de repente os jovens da igreja chegavam lá no estacionamento da igreja, e a galera curtindo, comendo alguma coisa, de repente ligava o rádio, Planeta Gospel. Falei, pô, cara, a Ondas da Benção aqui, velho. Os caras ligavam. Fanáticos Gospel rolando, e galera caras ouvindo Planeta Gospel. Pô, dou conta não, velho. Eu ficava muito indignado. E o cara que construiu toda a plástica da Planeta Gospel, perfeito. Ele era profissional. Era o Douglas Joe, que era o locutor da Manchete, o cara que me ensinou a fazer locução. Pô, o cara chegou lá e mudou tudo. E aí você vai pra Sara, continua lá, volta pra Jesus, né? Isso, voltei para Jesus, fiz Rádio Planeta Gospel, saí da Planeta Gospel e entrei na Rádio Sara Brasil FM. Aí você foi pra Rádio Sara Brasil primeiro? Fui pra Rádio Sara Brasil. Na Rádio Sara Brasil FM, e eu com esse meu jeito maluco e tal, hoje eu tô mais velho, né? Na época eu era bem mais doido, né? Acelerado e tal, jovem, né? Pá, testosterona lá em cima. Ô, Chaves, somos jovens ainda, é jovem ainda, velho será. Tipo isso, eu tô com quase 50 Bico do Urubu. Brincadeira. Me fala nesse disco que eu tava no Bico do Urubu. Corra do diabo esse troço de Bico do Urubu. Não tô no Bico do Urubu não, mano. Sou águia. Águia não anda com urubu não. Vamos lá. Eu tô com quase 50 já, cara. Mas tá novão, pô. Dá 33 pra você. 47, cara. E aí? Aí, entrei na rádio. Beleza. Eu mandei um piloto pro pastor Geraldo Alcântara. Sim. Né? E gostou e tal, e eu entrei na rádio. Existia um programa na TV Gênesis chamado tvgenesis.com.br, que era apresentado pelo pastor Geraldo Alcântara. E aí, com esse meu estilo doido, o diretor Flávio Figueiredo teve a ideia de colocar um quadro dentro do programa, do tvgenesis.com.br, chamado Plantão Musical. Mas ele era um quadro. Coisa rápida. Coisa rápida. A ideia era colocar uma câmera dentro do estúdio, me filmando no estúdio, e aí eu abria o microfone do rádio e falava na TV ao mesmo tempo. Eu divulgava o programa no rádio e divulgava o rádio na TV. Sim. Né? Foi uma ideia legal, né? Fazia essa sincronia. Eu abria o microfone e falava, e abria a câmera, e o pastor Geraldo, agora vamos falar com o Black no plantão musical, o que você tem pra gente, Black?
Ela falava, Pastor Geraldo, tá, eu tô aqui na Rádio Sara Brasil FM, a frequência aqui em Brasília é tal. Aí você pode ouvir na Rádio Sara Brasil FM em Aracaju, Sara Brasil FM em São Paulo, blá, falava onde tinha os dials da Rádio Sara Brasil FM pelo Brasil, né, e em Brasília. E aí eu soltava a mesma música que eu soltava no rádio, soltava o videoclipe na TV Gênesis. Que massa, cara. Ela falava, agora você vai conferir DC Talk, In The Light. A música In The Light, a banda DC. Aí, antes de soltar a música, eu dava uma notícia a respeito da banda. A banda DC Talk, que os membros são Michael Tate, Kevin Max e o Toby Mac. É uma banda, são 3 grandes cantores. Essa banda é uma banda maravilhosa. Eles têm tantos álbuns lançados e eles vão ter um show agora lá em São Paulo, sei lá, Bahamas e tal. E ela dava notícia da banda. Fazia um pouquinho da bio da banda, dava uma notícia em relação à banda. Enquanto tava tocando a introdução da música, tipo ali, né? O BGzinho. Não, isso no BG, antes de entrar a música. Sabe quem tá usando isso agora? Muito é o Jovem Pan. Tá usando muito isso agora, eu tava vendo os locutores da Jovem Pan, somente na parte sul do Brasil, eles estão usando muito isso, só que eles usam na introdução da música. Começa a tocar, exemplo ali, um YouTube, aí eles pegam os 30 segundos exatos da introdução e começam a falar, olha o YouTube, baterista mudou, não sei o que, sobe o som, aperta o play, vamos lá, price, cara, top demais isso, velho. É top demais. É isso que eu fazia. Durante o BG comum, o BG normal, o background, programa, a trilha normal, eu começava e aí no finalzinho eu soltava já a música. E aí agora você confere aqui na Rádio Sara Brasil FM, DC Talk, In The Light. E aqui na TV Gênesis você vai conferir também DC Talk, videoclipe. In The Light, você que está afim de assistir TV Gênesis, acesse, blá, 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 e a Rádio Sara Brasil, você que está assistindo, acesse a Rádio Sara Brasil FM, tá aí, DC Talk, In The Light. E aí soltava o videoclipe e a música no rádio. Pum! E aí aí terminava o videoclipe lá, voltava o Pastor Geraldo lá e eu voltava com a programação aqui. E aí de tempos em tempos tinha esse plantão musical. E aí o público começou a gostar e tal. E aí por algum motivo que eu não me lembro porquê, o programa tvgenesis.com.br foi descontinuado. Né? Sim. E aí, para poder suprir esse horário... Plantão musical. O Flávio teve a ideia. E eu lembro que dentro do rádio ali, eu interagia com a produtora, que era a Damares Bubans, na época, que hoje é jornalista e tal. E aí, ele teve a ideia de colocar eu, a Damares e o Diego Dutra, né, que hoje é pregador da palavra, grande dentista também. E aí colocou nós 3 para fazer o programa Plantão Musical, né? Só que eu continuei no rádio. Eu continuava no rádio e aí fazia o meu horário na rádio e fazia o horário na TV. Só que estava chocando, né? Aí eu tive que sair do rádio e continuar só na TV. Aí eu fiquei 1 ano, ou foi 2 anos, apresentando eu, o Diego e a Damares. E que foi um momento muito bom. E aí o Diego saiu, né? Porque tinha outros objetivos e tal. Ele saiu, ficou só eu e a Damares. E aí a Damares saiu e eu fiquei sozinho. A Damares saiu, ficou na produção do programa, né? E eu fiquei apresentando sozinho. Aí eu apresentei durante 8 anos. 7 ou 8 anos. Plantão musical. O Plantão Musical então, sozinho. Isso aqui de 2002 Foi de 2003, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 anos. Qual foi a maior entrevista que você fez assim, que você falou, caramba, que deu um frio na barriga? Fora a primeira, lógico, ao vivo, mas que você falou assim, caramba, não acredito que eu tô entrevistando esses caras ou essa pessoa. O que mais te marcou? Cara, eu acho que foi o Oficina G3. O Oficina G3. Você entrevistou ele várias vezes. Várias vezes e várias centenas. Isso aqui eu te falei que isso aqui para mim é novidade para mim, porque eu entrevistei muita gente. É a primeira vez que eu estou sendo entrevistado. Sim. Né? Eu entrevistei o Oficina... Foi a Oficina G3, cara? Não foi a primeira entrevista, mas foi assim uma entrevista que, uau, caraca, eu tô com a galera da oficina aqui. Então, porque eles me influenciaram muito. Né? Mas você também era um cara que estava nos bastidores. Você sempre, quando tinha os eventos, estava nos bastidores. Eu apresentei muitos eventos. Muitos shows, muitos eventos. Somente a Sara, uma época de ouro da Sara, dos eventos, dos shows, né? Renascer também estava muito alto. Muitas polêmicas em relação. Eu apresentei alguns shows também e muitos comportamentos de bandas, de muitas bandas. Sim. Inclusive, eu falei isso. Inclusive, eu quero falar isso publicamente.
E quero parabenizar a oficina G3, somente o Jean. Sim. Porque na época eles tinham um empresário, não sei se eles têm aí esse cara, nojento, desculpa a palavra, não vou falar o nome dele não. Ainda bem que eu não falei, eu quase que eu ia falar o nome. Não vou falar, não falo, mas você sabe quem é. Aí naquele show da Catedral, aí nós fizemos todo o aparato, todo o pacote para trazer a oficina, tal, etc. Eu não tô falando de cachê gospel aqui não, tá? E aí, compramos umas passagens, só que o Juninho teve cachumba naquela época. E eles não nos avisaram. Foi um show que eu toquei com a banda. Poderia ter avisado, né? Porque a gente estava esperando. Não pela questão da passagem não, que isso era irrelevante. E aí, chegou lá. Aí pela falta do Juninho não ter ido, eles queriam diminuir o total do show. Sendo que já tinha sido pago o show, né? Eles queriam tirar o show o tempo de show. O tempo de show de 1 hora para 30 minutos. E eu sempre, naquela época, eu já era meio brabo, né? Eu sou um pouquinho mais colérico, mas era terrível. Aí esse cara, que eu não vou falar o nome, chegou, não, é 30 minutos, lá no camarim, 30 minutos, tal, etc. Aí eu falei, mano, é o seguinte, nós pagamos o show de 1 hora, trouxemos a estrutura, o som, pagamos o excesso de bagagem, então tem que ser 1 hora, se virem. E o cara, não vai ser 1 hora, e começou a discutir comigo, levantou a voz. Aí eu peguei, liguei pro motorista da van, mandei a van encostar, entrei lá dentro do camarim e falei, agora vocês podem ir embora. Oficina G3, vocês não tocam mais aqui. Caramba. Eu disse pro Jean. Aí entraram, aí ficaram lá, o Jean é um cara mais sensato, né? Junto com o baixista lá, não, todos tal, aquela coisa toda. Eu falei, não, o cara não quer. Vamos fazer o seguinte, Marcos, porque o Celso acabou de pegar o repertório de uma noite para outra, então eu vou tirar a mensagem maior, a gente prega a mensagem maior, pode ser? Eu falei, sim, não importa se vocês vão fazer, vocês vão cantar oral, eu quero vocês 1 hora no palco, foi o combinado, ponto final. E eles ficaram 1 hora no palco. E fechou. Então, tinha umas partes escrotas, desculpa a palavra, do meu gospel. Você viveu isso também ou foi só eu que vivi? Vivi demais. Porque assim, eu vivi muito nos bastidores, porque eu apresentei, eu acho que, cara, naquela época, eu vou dizer que 95% dos shows aqui em Brasília, Cada hora eu gostei muito. Da hora eu gostei muito, não sei se você chegou a conviver com ele, o pregador Lu. Cara muito demais. Simples. São pessoas, algumas pessoas, entendeu? Eu ainda tenho contato. Eu tenho contato com o Jean, eu tenho contato com o pregador Lu, eu tenho contato com o PG. PG é fantástico, cara. PG é... Galera simples, pô. Nossa! De todos, o PG é assim, é o mais humilde. Manga também, eu trouxe o Manga também. Manga, eu entrevistei o Manga no Almanac Gospel. Top. Sim, e aí, você viu muitas dessas paradas? Vi demais pessoas que... E assim, e você jovem, você vê as pessoas nos videoclipes, nos shows, né? Você pensa, pô, são pessoas de Deus e tal. Não estou dizendo que não são pessoas de Deus, mas são seres humanos. Né? E quando você é jovem, você não entende muito isso. Você acha que as pessoas estão ali 100% na graça, elas não erram, não cometem gafes, não xingam, não dão piti e tudo. Eu vi tanta gente nos bastidores dando piti por causa de besteira, por causa de fruta de um negócio. Cara, teve uma vez que uma pessoa, obviamente não vou dizer o nome, eu estava no palco porque eu era apresentador. E aí ele pediu, eu não quero ninguém no palco. Não quero ninguém no palco, pode sair todo mundo do palco e tal. E eu, beleza, eu continuei no palco, né? Porque eu ia apresentar ele, né? E eu tinha sido contratado, pago, para apresentar o show. Né? E modéstia à parte, eu fazia muito bem isso daí. Sim, eu lembro disso. Eu levantava o público e tal, preparava e toda aquela coisa toda. E era legal fazer isso daí. E o público gostava, e o público se identificava com o que eu fazia no palco na época. Hoje não tem muito isso, mas naquela época tinha, né? O apresentador, o cara que jogava a galera lá para cima, preparava para poder receber a banda, né? E eu fazia isso daí. E eu estava sendo pago para fazer, pô. Né? Então, assim... Eu cheguei a um momento a pessoa pedir para eu descer do palco, eu falei, não, cara, eu não vou descer. Eu não vou descer porque eu falei para ele, eu tô sendo pago para fazer isso daqui, entendeu? Vou preparar para que você entre no palco, então eu não vou descer. Eu falei, não, se esse cara não descer, eu não vou tocar. Não, porque Caramba. Assim, eu já falei, falou sério isso aqui. Eu já falei que eu não quero ninguém em cima do palco e tal, que não sei o quê. Aí veio o produtor dele em cima, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou ser pago de toda forma, então, boa sorte. Deus abençoe. Desci do palco, não chamei.
Um dia depois, no dia seguinte, ele foi no plantão musical. E aí? Só que ele não sabia que eu era o apresentador. E aí, cara? No off eu quero saber quem é. No off você me conta. E aí? Cara, na hora que eu tô lá, na hora que ele abre a porta, que dá de cara comigo, esse cara ficou roxo. O rosto dele, o semblante mudou na hora. Porque ele me reconheceu. Foi um dia antes. Sim, sim. Não dava tempo pra pessoa esquecer e tal. Sim, sim. Foi um dia antes, cara. No dia seguinte, ele ficou... E aí, como foi o seu tratamento com ele? Você foi não, tranquilo, normal, profissional? Nossa, tranquilo. E aí, fulano, beleza, como é que você tá e tal? Vamos fazer. Aí fiz o briefing com ele ali. Não, vai ser assim, assim, tal. Ele, não, beleza e tal. Isso aqui e tal. Mansinho. Manso, rapaz. E o plantão, ele era transmitido a nível nacionalmente, toda a rede da Sara, né? Sim. Toda a rede da Gênesis. Sim. E... Imagina o medo fora desse cara. isso, tinha acontecido uma outra questão com ele também. Que eu vou te falar em off também. É fofoca gospel. Outra questão. Então, assim, juntou as coisas e aí ele foi. Quando terminou toda a entrevista com ele e tal, aí ele me pediu perdão. Pô, cara, quero te pedir perdão e tal, que não sei o quê, tal e tal. Beleza, tal. Outra vez, aí uma segunda vez que ele veio a Brasília, aí ele me pediu perdão no palco, né? Aí no palco eu falei, não, eu quero pedir perdão pro Black aqui e tal. A gente se desentendeu, se estranhou numa determinada e tal, não sei o quê. Aí ele me pediu perdão assim. Eu não achei que não precisava, né? Mas ele fez isso lá no meio do show e tal. Consciência pesada. É. Consciência pesada. O plantão musical foi de 2003 a 2010. 2010. Teve motivo para acabar ou não? Foi só fechamento de ciclo mesmo? Foi um fechamento de ciclo. Foi positivo. Positivo e tudo. Tanto que hoje eu tenho um relacionamento com a TV Gênesis, né? O Almanac Gospel, que é um projeto... Na TV Gênesis. Ele tá pausado, sim, né? Por conta de reforma estrutural, isso, enfim, né? Mas é gravado lá no estúdio da TV Gênesis, né? Top. Eu amo o Bispo Rodovalho, ele que fez meu casamento, né? Massa. Ele celebrou meu casamento. Cara, inteligentíssimo, né? Pô, físico nuclear. Nossa, né? Meu sonho era entrevistar ele. O cara pra ser físico nuclear... Não consegui ainda entrevistar ele. Traz ele aqui. O cara pra ser físico nuclear tem que ser um cara muito inteligente. Ele é muito inteligente. Fora da curva. Muito. Amo demais ele, a Bispa Lúcia, né, todos ali da Igreja Sara. Hoje não sou mais membro da Igreja Sara Nossa Terra, mas tenho um carinho demais, aprendi muito, cresci muito ali na TV Gênesis, né, eu tenho uma gratidão eterna, né, por toda a estrutura, Bispo Robson, Bispa Lúcia, o Lucas, a Priscila, o Flávio Figueiredo, que é o diretor, né, diretor artístico da Rede Gênesis, né, e toda a galera ali, né, bênção de Deus, foi um momento muito bom. Top. E você agora está em outro momento da vida, eu queria que você colocasse um vídeo de 1 minuto, o videozinho vai passar aí, que você agora é mestre de cerimônias. E eu tenho uma pergunta chave. É outra vibe, outra coisa. Vamos falar rápido sobre essa parte, depois eu vou trazer, na próxima vez que eu trouxer você aqui, que vai ser rápido, depois não vamos agendar, vamos falar sobre o seu momento atual e sobre o seu testemunho de vida também. Só aperta o play, Alisson, para nós aí. Neste momento, iniciaremos a cerimônia de lançamento do Observatório da Democracia e de posse do seu presidente, o ministro Ricardo Lewandowski. É na democracia que todas as importantes decisões políticas são tomadas pelo povo, por meio de seus representantes legitimamente constituídos pelo voto. Democracia é o espaço do diálogo, em que uma pessoa deve ouvir a outra e ambas entrar num consenso, onde cada um expõe suas razões e modo de agir e pensar. O Observatório da Democracia é um espaço para isso, fomentar o debate de ideias e gerar sinergias, com respeito mútuo e exercício da cultura de paz. Agora, Black, você é mestre de cerimônias, cara. Então, do cara que... Cara, o Fusco quebrou, estamos aqui, pegou o ingresso, papá. Boa noite. Senhores e senhoras, tomem seus assentos. Vamos receber agora o ministro da Economia, Chico da Cunha. Agora vamos ao hino nacional. E agora, como é que você conseguiu... Podemos dizer que o Black também é um camaleão? Ele consegue se adaptar à situação?
Como é que foi, cara? Eu tive que me adaptar, né? Quando eu saí da TV Gênesis, eu dei de cara com o mercado. Né? E assim, como eu só tinha trabalhado com o gospel, eu não tinha nenhuma conexão com o secular. Né? Não tinha nenhuma ligação, nenhum contato. Né? Não tinha contato, não tinha... Busquei me inserir no mercado, fui atrás de rádios e tudo, mas como eu não era conhecido, né, e é um mercado assim que tem muitos profissionais excelentes, muitos bons profissionais, né, e está sempre alguém indicando, fulano sai, indica ciclano, que indica Beltrano e por aí vai. E como eu não tinha contato com ninguém, eu não tinha ninguém para fazer essa indicação, né? Eu mandava o meu piloto e tal, nem sei se as pessoas se ouviam o piloto, né? Meu piloto de locução. Então eu não conseguia me inserir no mercado, na época, quando eu saí da TV. E aí eu precisei me adequar de alguma forma. Então eu conversando com um amigo, e ele me falou, Carla, você tem todo o perfil para trabalhar com mestre de cerimônias. Eu falei, como assim? Ele me explicou como é que é uma pessoa que conduz as solenidades, né? São eventos que precisa de uma formalidade, protocolo, né? E tudo. Você precisa aprender como é que isso funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar em alguns eventos para você assistir, para você ver como é que funciona. E tal. E você estuda, né? Estuda como é que funciona, porque você precisa entender os protocolos, a ordem de precedência, as regras que regem o cerimonial público, você precisa entender um pouco disso daí. Mas assim, mas você já tem tudo que o mestre de cerimônia precisa, que é articulação, dicção, né, oratória. Cara, o programa está um pouco alongado, mas eu estava lembrando que eu fui secretário de comunicação, né? Sim. Em Águas Lindas. Aí me botaram a vir fazer uma cerimônia. Pra quê, bicho? Eu sou apresentador, pô. Eu quase que dou de Faustão lá, pô. Vamos, Nacional, toca agora. E o prefeito, tá bonitão, hein, prefeito? Tá de boa, hein, cara? E os caras, o carro olhando pro outro. Prefeito, cara, você é o melhor do Brasil. Entendeu? O povo adorou. Depois o pessoal, não é assim que se fala. Eu falei, cara, eu não sou secretário de comunicação, pô. O seminário você faltou lá, eu tive que entrar, fazer o quê? Cara, vai voltando aí. Aí assim, eu fui aprendi e tudo e tal, e fiz a primeira, minha primeira cerimônia. Você tá com quanto tempo já com mestre de cerimônias? Tô com 15 anos. Uau! Então é sua profissão, tá mais time do que o tempo que você estava com comunicação. Sim. Então, Sim. Com a vida a mais. Black, nós temos agora, para encerrar o nosso quadro, Black Drum, sem filtros. Eita! Sem filtro, vamos lá. Uma música para você. Uma música? Sim. Cara... O Tempo, Oficina G3. Essa música é top, né, cara? Top. O tempo é muito forte, essa música. Um livro. Um livro, A Cabana. A Cabana. Uma frase. Com os pés no solo, esbarrando nas nuvens. Repete. Com os pés no solo, esbarrando nas nuvens. Um sonho. Um sonho? Tem um talk show. Olha, também é meu sonho também. Quem sabe que um dia eu não vou, não sei se vai no meu. Vai que dá certo. Ou pode ser seu Diguinho. Só vou vestir de pito lá em cima. Um arrependimento? Nenhum. Cara, tudo que eu fiz, assim, eu acho que ainda tem coisas que eu ainda quero fazer, quero realizar ainda. Mas eu acho que Deus já me deu tudo, me deu uma família abençoada. Família para você? A família é tudo, né, cara? Depois de Deus, minha família é tudo. E Deus para você? Deus é tudo. Deus é tudo. Você tem medo da morte? Eu tenho, mas por quê? Eu tenho medo porque eu tenho medo de morrer antes de cumprir o propósito de Deus para minha vida. Mas você acredita que pode morrer antes de cumprir o propósito? Claro, se eu fugir desse propósito. E a vida para você, Black? A vida, ela é para que o propósito de Deus seja cumprido, né, através da minha vida. Black, você tem direito a 3 ligações agora. A primeira é para aquele menino de 7 anos. O que você diria para ele? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Relaxa, respira e vai dar tudo certo. Vai estar tudo certo. A segunda seria para alguém que não está mais aqui nesse momento. Para quem você ligaria? Para minha avó. O que você diria para ela? Vó, obrigado.
Obrigado. Porque através da senhora, nossa família é o que é. Por sua causa. Era amada. Era amada. Uau. E para Deus, o que você diria para ele? Me ajuda a melhorar, Deus. Ajuda a melhorar. Black nas redes sociais. Black Drummer Oficial. YouTube, só tem eu. Tudo. Não, Black Drummer Oficial. Aí tem só letra Black Drum pra galera. É Black, B-L-A-C-K. Sim, Drummer se escreve de batera, drummer. Né? Drummer de batera. Drummer de baterista. Sim. D-R-U-M-M-E-R. Perfeito. Black Drummer Oficial. Aí tem o do cerimonial, que é Antoniel, mestre de cerimônias. Antoniel, mestre de cerimônias. São duas pessoas diferentes. São. Você vai entrar no do Black Drummer, é outro cara. Cerimônia, é assim. Cerimônia é carecão lá, mano. De terno, outra vibe. Não vou perguntar pra você se é Lula e Bolsonaro pra não te complicar. Mas fica pra próxima. E tem o Almanac Gospel. Também, que rede social. É @Almanac Gospel. Perfeito. Foi um prazer te receber, que honra te receber, Black. A honra de foi coração, minha. Sou teu fã. E quando eu falo isso... Eu também, cara. De carteirinha, cara. De carteirinha. Acompanho o seu trabalho. Tem gostado? Tem gostado. Muito bom. Eu ia emagrecer, mas a emissora falou que eu prefiro o gordinho. Só que eu vou emagrecer. Que vocês, minha saúde em primeiro lugar. Porque, não, que o Hassum emagreceu, perdeu a beleza dele no humor. Se você emagrecer, eu falei, não, eu preciso emagrecer, eu tenho que viver mais 40 anos, cara. Não tem condições. Foi uma honra te receber, Black. Que Deus te abençoe, te ilumine, te muita graça. Eu espero ansiosamente te ver de novo na TV. Você não deveria ter saído. E eu quero que você cresça, cara. Que Deus te use bastante, que você faça muita coisa boa. Amém. Amém. Tamo junto. Foi um prazer. Obrigado, viu? Para você que está conosco até agora e aguentou esse bate-papo, valeu. Veja, reveja, assista, ouça. Vamos estar junto. Acesse portalimparcial.com.br, Marcos Imparcial nas redes sociais. Um cheiro no seu coração e até a próxima.